esse? A massa. Eu vou supor que existem outras frequências, que não seja essa característica do elétron, que ele se estabiliza também. Mas o espectro de frequência não é contínuo, é um espectro de frequência quântico. Então ele dá saltos. Então eu coloco o seguinte, eu vou dizer que no universo existem níveis de massa, assim, prestem atenção no titio lá. Neste caso aqui eu teria M1 igual a mesma constante vezes uma frequência F1. Aqui eu teria M2, uma outra massa, com a mesma constante vezes uma frequência F1. A única coisa que está variando é a frequência. M3 igual a uma constante vezes uma frequência F3 e uma massa genérica, Mn, sendo igual a mesma constante vezes uma frequência Fn. Só que é o seguinte, o que está vibrando? O campo. Então, se você tem o campo vibrando, essa frequência é a frequência. Então você teria, na verdade, no mesmo campo, olha a precisão, no mesmo campo, eu poderia ter vários tipos de elétron. Eu poderia ter um elétron M1. Com a massa M1, eu vou ter uma frequência assim, ó, oscilando. Se eu tiver um elétron M2 com a frequência mais baixa, toda vez que eu tenho uma frequência mais baixa, o comprimento de onda aumenta. Então você teria um elétron que estaria mais espaçoso assim. Aqui a frequência F1 e aqui a frequência F2. Se você tiver a frequência F3, aí ele vai ficar mais espaçoso ainda. Mas todos esses mesmos elementos estão no mesmo campo. São oscilações diferentes do mesmo tecido cósmico, que é o campo. Então, em função disso, eu vou criar uma outra estrutura. Então, vai ter isso para o próton, para o elétron e para o nêutron. Eu digo que essa frequência é mais baixa. Pode ter frequências mais altas? Pode, no universo. Mas eu não vou discutir isso agora com vocês. Então, na verdade, quando eu fiz isso, eu criei uma condição matemática e teórica para discutir isto que eu vou colocar aqui agora. Uma nova visão astrofísica dos corpos celestes. Então, todos os corpos celestes, inclusive o planeta Terra, as estrelas, tudo que existe no universo, ele é composto da seguinte forma. O que é mais denso, pela força da gravidade, vai para o centro, não vai? Então, eu tenho um diâmetro de matéria M1. É a mais densa. Agora, a M2, como ela é menos densa, ela vai criar uma outra superfície ao redor da Terra. Então eu vou ter uma outra superfície dessa matéria. E a M3, a mesma coisa. Eu vou criar uma outra superfície. Então agora o meu modelo astrofísico, ele se tornou diferente agora. Certo? Porque o meu modelo astrofísico, ele é... É por isso que quando você assiste o filme Nosso Lar, você vai assistir o filme Nosso Lar, primeira abertura do filme Nosso Lar, está escrito assim: a cidade Nosso Lar localiza-se no topo de uma montanha que faz parte de uma cadeia montanhosa, assim, 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 assado. Eu falei, mas pô, isso aí não existe na Terra. Aí, estudando, pesquisando, ele está falando dessa superfície aqui, ó. Inclusive, quando vocês, no próprio filme Nosso Lar, o cara sai na porta da cidade dele, ele olha para ver a superfície da Terra curva. Isso significa que ele está muito distante da superfície da Terra. Isso significa que ele está a mais ou menos uns 500 km de altura, que é onde está a estação orbital. Então é como se essa superfície, né, a mais densa vai para o centro, porque isso a gente chama de força central. Então a coisa mais densa tende a concentrar-se no centro. E as mais sutis para fora. Então nós teríamos outras superfícies da Terra. Essa aqui feita de massa M1, M2, essa aqui M1, essa superfície é M1, aqui M3, M4, e se tiver mais superfícies ainda ela terá. Isso significa o quê? Que agora é possível existir uma cidade, sim, formas de vida biológica, planta, tudo que existe aqui na Terra, porque lá existem prótons, elétrons e nêutrons, só que menos denso. E a recombinação desses elementos vai dar todas as formas de vida. Por isso que você chega no astral, lá na cidade Nosso Lar, está todo mundo morto, morreu, e você vê o neguinho plantando flor. Você viu um morto plantando flor? Eu quero saber da onde que ele arrumou essa semente para plantar uma planta que já está morta.
Então, na verdade, eu tenho aqui uma superfície onde todos os elementos são idênticos a esses elementos, a menos de uma densidade quântica. Isso explica cientificamente a vida após a morte. Que ela não é fantasmagórica, é matéria. Você está no mundo material, por isso que você abraça, você beija. Tem roupa, tem máquinas, as pessoas pilotam tecnologias, porque é um mundo, uma sociedade normal. E por que eu não percebo e não vejo? Porque os sentidos que esse corpo biológico tem só consegue captar uma faixa de frequência de radiação. Como essa matéria ela tem uma ondulação muito grande, a luz atravessa isso aqui. E quando ela atravessa, ela se torna invisível. Ela não reflete a luz do sol. Então essa matéria se torna totalmente invisível para nós. Então se o espírito andar aqui, você não o vê, porque ele não reflete luz. Porque o comprimento de onda da matéria na qual ele está constituído é tão espaçoso que o raio de luz atravessa e não reflete e vai para os seus olhos, você não vê ele. Agora só um paranormal que tem o olho espiritual aberto consegue detectar, porque o terceiro olho é sensível a um outro nível de radiação que a matéria emite, que não é luz, nem radiação eletromagnética. Então aí você explica por que um paranormal vê e uma pessoa comum não vê. Hoje, por isso que os cientistas pegam telescópios para enxergar galáxias distantes e não encontram a cidade do nosso lar que está na cabeça de todo mundo aí. Uma sociedade avançada, existindo e convivendo conosco. Por isso que eles não estão em outra dimensão. Os mortos não estão em outra dimensão. Estão aqui mesmo, só que a estrutura material. E ele é matéria, hein? Isso que é louco, ó. Nós estamos falando que os mortos é feito de matéria. Eles não são fantasmas. As cidades astrais é feita de matéria. E quanto mais sutil essa matéria, mais elevado é o nível de consciência dos indivíduos associados. Porque eu faço a mesma coisa com o padrão de consciência. Eu digo que a consciência, ela carrega uma energia igual, né, a energia da consciência, H vezes a frequência. E aí eu quantizo a consciência também. Então, se você tem uma consciência que está habitando um corpo material, ela é obrigado a trabalhar uma frequência muito rápida da consciência de indivíduo. Quando você sai fora dessa matéria, há uma expansão dessa sua consciência e essa frequência diminui e você tem uma consciência mais expandida. E as experiências dos grandes mestres tibetanos, mestres indianos, quando eles entram em meditação profunda, a primeira coisa é acalmar a mente. Acalmar a mente significa diminuir essa oscilar, que ela é muito rápida. Quando a gente tem a mente muito rápida, muito agitada, você não percebe outras realidades. Mas quando você acalma na meditação, é possível que esse comprimento de ondas dá essa expansão, você pula fora do corpo, você desconecta do cérebro. E a projeção astral. Não é elétron, é a partícula C. É a consciência sua que passa por um salto quântico, porque essa frequência ela vai diminuindo, até chegar um ponto que a consciência salta de um nível para outro. É o salto quântico, porque a consciência é quantizada. Toda energia ela é quantizada, porque ela faz parte de um comprimento de onda que está oscilando. E a onda, ela tem... Você só pode ter meia onda. Você não tem meia onda, você tem uma, duas ou três ondas. Não tem meia onda, um terço de onda, um quarto de onda. Por isso que a onda é quantizada na natureza. Então, é claro que nós podemos imaginar, então, o universo da seguinte maneira. Agora, presta atenção, olha como vai ficar mais fácil entender até a nossa origem em tudo isso. Já temos um novo modelo astrofísico para o planeta Terra e para todos os outros planetas no universo, e para as estrelas também. As estrelas também compõem-se dessas matérias. Ok? Então vamos lá. Sendo assim, o que nós podemos deduzir disto tudo? Nós podemos deduzir que quanto mais próximo da frequência zero uma consciência está, mais próximo de Deus você vai estar. Por isso que os grandes profetas sempre disseram aquela frase: conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. O lalá moderno é outra coisa. Baixe sua frequência e você vai conhecer Deus. O que é iluminação?
iluminação é um salto quântico da consciência. Mas um salto para baixo, viu? Não é para cima. Você tem que diminuir a frequência para cair. Quando você cai, você expande. Quando você expande, você sai fora do cérebro, você perde essa noção de individualidade, de conexão com o corpo, e você se conecta com essa inteligência cósmica na qual nós sempre fizemos parte. A nossa consciência nunca esteve separada da consciência cósmica ou do campo. É só uma questão de percepção. Quando a minha consciência está encarnada, nessa dimensão, ela é forçada a oscilar muito rápido. E aí aparece a característica de indivíduo. Mas a partir do momento que eu dou um salto quântico na minha consciência, eu expando a minha consciência, você se funde com o campo. E aí vai ser aqueles níveis de evolução. Então eu tenho o primeiro salto quântico, eu tenho um grau de consciência. Terceiro, até o último salto quântico que eu posso dar é zerar a frequência. Quando eu zero a frequência, se eu sou isso aqui hoje, hoje eu sou isso aqui, esse é o Laércio. Ele parece um indivíduo. Amanhã eu dou um segundo salto quântico, um primeiro salto quântico na minha consciência, eu faço isso aqui, presta atenção, Eu dou uma expandida. A frequência está caindo. Ok? Aqui eu tenho a frequência 1. Aqui eu já tenho a frequência 2. Lá na frente, o Lalá dá mais uma outra salto quântico. Eu estico mais a onda ainda. Alright? F3. Até o dia que eu zerar a frequência. Quando eu zero a frequência, o que acontece? O que acontece com o Lalá quando eu zero a frequência? Eu dissolvo no quê? No campo. Eu passo a conectar com ser o próprio Deus. Mas é decrescente. Mas esse número aqui não quer dizer nada. Esse número é só para você entender que são outros níveis que a frequência está caindo. E ela só pode chegar até zero. E quando você chega a zero, você dissolveu-se. É a mesma coisa se você fosse um cubo de gelo boiando no oceano. Você vai derretendo, derretendo, até que um ponto você vira água e se funde com o oceano.